Conflitos entre vizinhos sempre parecem coisas pequenas, daquelas que começam com um incômodo do dia a dia e acabam em discussão. Mas, em alguns casos, a situação foge completamente do controle e acaba chamando a polícia para cenários que ninguém imaginava ver dentro de um bairro comum. Foi assim que uma ocorrência nos Estados Unidos começou depois que 2 homens foram vistos tentando entrar em uma casa pela porta lateral, levando a polícia até o local em poucos minutos. Mas antes de entender o desfecho desse caso, veja agora como uma simples discussão entre vizinhos acabou evoluindo para um incêndio que rapidamente saiu do controle. Em Elkton, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Gail Matwally, de 47 anos, apareceu discutindo com moradores na varanda da residência onde vivia. Um vídeo gravado pelo vizinho Avery Hammond registrou parte da confusão. Em determinado momento, o clima já estava bastante alterado entre os moradores. Pouco tempo depois, a situação saiu completamente do controle. A casa de Gail começou a pegar fogo e as chamas se espalharam rapidamente pela estrutura. Enquanto os moradores tentavam entender o que estava acontecendo e buscavam uma forma de sair em segurança, uma cena chamou a atenção de todos. Segundo as autoridades, Gail teria sido responsável por iniciar o incêndio. O mais impressionante é que, após o fogo começar, ela simplesmente colocou uma cadeira no lado de fora da residência e permaneceu sentada observando tudo. Nas imagens, ela parecia tranquila enquanto as chamas consumiam a casa. Just chilling, watching the house go up in flames. A situação ficou ainda mais preocupante quando uma moradora precisou escapar pela janela. Um homem que passava pelo local correu para ajudar enquanto equipes de emergência eram acionadas. Em poucos minutos, bombeiros chegaram à cena, mas o incêndio já havia tomado grande parte da residência. Em determinado momento, parte do telhado acabou desabando. Gail Matwally foi presa pelas autoridades após o incidente. Informações divulgadas na época indicaram que ela enfrentava problemas relacionados à saúde mental. Para os moradores da região, o caso ficou marcado pela cena difícil de acreditar: alguém observando calmamente a própria casa ser consumida pelas chamas. No dia 30 de setembro de 2025, policiais foram chamados para atender uma ocorrência de violência envolvendo um jovem de 21 anos e a própria mãe. O motivo da confusão parecia tão absurdo quanto a situação que viria depois. Segundo a mulher, tudo começou porque o rapaz queria tomar banho, mas não conseguiu devido a um problema na torneira que o pai estava tentando consertar. Quando os agentes chegaram à propriedade, encontraram o jovem andando de um lado para o outro pelo quintal. Ele gesticulava bastante, cerrava os punhos e aparentava estar extremamente irritado. A tentativa de diálogo não durou muito. Em vez de colaborar, ele passou a desafiar os policiais e a agir de forma violenta. A situação rapidamente virou uma luta para contê-lo. Durante a confusão, câmeras corporais dos agentes chegaram a se soltar, dificultando parte do registro da ocorrência. Mesmo assim, os policiais continuaram tentando controlar o rapaz, que resistia às ordens e não demonstrava intenção de se acalmar. What? Come talk to me. Come talk to me. Come talk to me. No. Em determinado momento, um dos agentes aproveitou uma oportunidade para desequilibrá-lo e impedir que ele continuasse avançando. Aos poucos, a equipe conseguiu assumir o controle da situação, mas o trabalho estava longe de terminar. Segundo o relatório da prisão, o jovem chegou a atingir um dos policiais com chutes várias vezes durante a resistência. Depois de finalmente ser colocado na viatura, os agentes conversaram com a mãe, que explicou o que havia acontecido dentro de casa. Enquanto isso, a equipe verificava se nenhum equipamento havia ficado espalhado pelo local durante a confusão, mas os problemas do rapaz não terminaram ali. Alguns meses depois, já na cadeia, ele voltou a criar dificuldades. Após ser flagrado com uma quantidade excessiva de sabonetes e receber uma punição disciplinar, reagiu chutando repetidamente uma porta da unidade, causando danos ao equipamento. Pelos acontecimentos daquela ocorrência, ele respondeu por agressão contra um agente da lei e
resistência. Em fevereiro, aceitou a condenação e recebeu uma pena de 5 anos em uma prisão estadual. Tudo isso por uma sequência de decisões impulsivas que começou com uma discussão dentro de casa e terminou de uma forma bem diferente do que ele imaginava. Em um condomínio fechado de alto padrão em Santa Ana, na Califórnia, um garoto de 12 anos apenas passeava de bicicleta quando acabou se envolvendo em uma situação que rapidamente chamou a atenção da polícia e dos moradores da região. O menino pedalava pela calçada usando uma câmera GoPro presa ao peito. Ele havia ganhado o equipamento naquele mesmo dia e queria gravar um vídeo enquanto andava pelo bairro. De repente, uma vizinha de 80 anos se aproximou bastante irritada. Ela acreditava que o garoto não deveria estar usando a calçada e começou a confrontá-lo. A discussão durou poucos segundos, mas tomou um rumo inesperado. A mulher empurrou o garoto durante o desentendimento. Logo depois, ela seguiu até a casa dele para conversar com sua mãe, Whitney Gregory. Lá, afirmou que o menino teria tentado atropelá-la com a bicicleta. O problema para a vizinha era que toda a cena havia sido registrada pela GoPro. Quando Whitney assistiu às imagens, percebeu que a história não batia com o que estava sendo contado. O vídeo mostrava que o garoto havia parado a bicicleta antes de chegar perto da mulher e que ele não representava qualquer ameaça. A mãe explicou que havia orientado o filho a usar a calçada por segurança. Pouco tempo antes, ele quase tinha sido atingido por um carro, precisou frear bruscamente e acabou se machucando ao cair da bicicleta. Desde então, ela preferia que ele evitasse pedalar na rua. Segundo relatos, aquela não era a primeira vez que moradores tinham problemas com a vizinha, que também participava da associação local de moradores. Mas, dessa vez, havia uma gravação mostrando exatamente o que aconteceu. Depois de analisar as imagens, Whitney procurou a polícia e apresentou uma denúncia. A mulher, identificada como Susan Garcia, acabou sendo acusada de violência. Nas redes sociais, o caso ganhou repercussão e ela passou a ser apelidada por muitos usuários como Karen da calçada. Durante mais de um ano, a família Suárez viveu uma situação que parecia não ter fim em St. Louis, no estado do Missouri. Tudo girava em torno de uma vizinha chamada Judy Klein, de 54 anos, que insistia em afirmar que a casa da família era dela, apesar de registros mostrarem que a propriedade havia deixado de pertencer a parentes seus cerca de 3 décadas antes. Os problemas começaram a ficar mais sérios em janeiro de 2022. Naquele dia, o pai de Fátima Suárez e a irmã mais nova estavam dentro de casa quando ouviram um barulho vindo do porão. Ao verificar o que estava acontecendo, ele encontrou Judy dentro da residência, segurando um martelo e subindo as escadas. A porta foi trancada imediatamente para impedir sua entrada na área principal da casa. Depois disso, ela apareceu na porta da frente, onde foi registrada por uma câmera de segurança enquanto batia na entrada com o martelo. Mas aquele foi apenas um dos vários episódios. Segundo a família, Judy retornou diversas vezes ao imóvel para assediá-los e causar transtornos. Em março, ela voltou a ser presa após pegar correspondências da residência e agredir membros da família quando foi confrontada. Mesmo assim, os problemas continuaram. Meses depois, ela passou a aparecer durante a noite, permanecendo horas do lado de fora da casa. Em outra ocasião, retornou novamente e tentou forçar a fechadura da porta. A situação ganhou ainda mais repercussão quando um vídeo gravado por uma câmera residencial viralizou na internet. Nas imagens, Judy aparecia insultando a família, questionando sua presença nos Estados Unidos e exigindo documentos dos moradores. Get off my property! Is Mike and Leslie your real estate agent? American citizen angry at you? Fátima afirmou que, apesar de todas as ocorrências anteriores, somente após a divulgação do vídeo, o caso recebeu maior atenção. As autoridades emitiram um mandado de prisão contra Judy por acusações como invasão, danos à propriedade e uso ilegal de arma. Depois de mais de um ano de medo e inúmeras reclamações, a família finalmente viu alguma resposta das autoridades.
Em abril de 2023, uma simples tentativa de encontrar o endereço de um amigo terminou de forma trágica em uma área rural do estado de Nova York. Callen Gillis, de 20 anos, estava com o namorado, Blake Walsh, e outros 2 amigos quando o grupo se perdeu durante o trajeto. Por volta das 9h30, eles entraram por engano em uma longa entrada de terra que levava até uma residência isolada. O acesso tinha cerca de 600 metros de extensão e se parecia mais com uma estrada particular do que com uma garagem comum. Quando perceberam que estavam no lugar errado, o grupo fez a volta para ir embora. Foi nesse momento que tudo aconteceu. Segundo os investigadores, 2 disparos partiram da varanda da casa. Um deles atingiu Callen enquanto o veículo já deixava a propriedade. Como a região tinha pouco sinal de celular, os amigos precisaram dirigir mais de 8 quilômetros até conseguirem contato com os serviços de emergência. Quando a ajuda foi acionada, já era tarde demais. O morador da residência era Kevin Monahan, um trabalhador da construção civil de 65 anos. Após o ocorrido, ele permaneceu dentro da casa por cerca de 1 hora antes de se entregar às autoridades. Depois disso, foi acusado de execução em 2º grau. Amigos e familiares ficaram em choque. Pessoas próximas descreveram Callen como uma jovem querida e lembraram que ela simplesmente estava tentando encontrar o caminho correto. Moradores da região também destacaram que veículos entrando por engano em garagens particulares eram algo relativamente comum, já que as estradas locais possuem curvas fechadas e poucos pontos para retorno. Durante as investigações, o namorado de Callen contou que acelerou assim que percebeu o perigo, mas não conseguiu evitar o pior. Já a defesa de Monahan alegou que o proprietário teria se assustado ao ver vários veículos entrando na propriedade durante a noite. No fim, uma sequência de erros e decisões tomadas em poucos segundos mudou a vida de várias famílias para sempre. Tudo começou com uma simples entrada na garagem errada e terminou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Em 2023, uma operação policial de rotina acabou revelando um caso que já durava mais de 4 décadas e que ninguém esperava encontrar daquele jeito. Em uma casa na Flórida, agentes chegaram para cumprir um mandado e, no caminho até a porta, um vizinho ainda tentou fazer uma piada sobre o motivo da visita. Só que a situação não tinha nada de leve. Assim que os policiais se aproximaram, deixaram claro que não estavam ali por engano. Havia um mandado de prisão em aberto contra a moradora. O nome que ela usava no dia a dia era Sharon Neely, mas a investigação apontava que sua verdadeira identidade era Deborah Newton. Ela era procurada por um caso antigo, que começou em 1983. Na época, segundo as autoridades, ela teria levado a própria filha, Michelle, que tinha apenas 3 anos. A partir dali, desapareceu e passou a viver longe do radar da polícia durante toda a vida adulta. O caso ganhou enorme repercussão nos Estados Unidos na época do desaparecimento. Houve distribuição de cartazes para milhões de casas e até inclusão do nome da mulher em listas de pessoas mais procuradas em casos de sequestro parental. Mesmo assim, as pistas foram esfriando com o passar dos anos. Enquanto isso, a família da menina nunca deixou de procurar. Todos os anos, continuavam mantendo a esperança de reencontro, inclusive com gestos simbólicos dentro de casa, como deixar presentes separados durante datas importantes, como se ela ainda pudesse voltar a qualquer momento. A localização de Deborah só aconteceu depois de uma denúncia anônima. Ela foi encontrada vivendo em uma comunidade de aposentados próxima a Orlando, onde levava uma vida aparentemente comum. O marido, um ex-policial aposentado, teria ficado surpreso ao descobrir a situação. A prisão abriu caminho para um reencontro inesperado entre Michelle e seu pai biológico, Joseph Newton, que não via a filha desde os 3 anos de idade. O momento foi descrito como intenso, já que, de repente, toda uma parte da vida dela veio à tona, incluindo novos familiares que ela nem sabia que existiam. Deborah foi acusada de interferência na custódia e respondeu ao processo em liberdade mediante fiança. Em um bairro tranquilo de Antioch, nos arredores de Chicago, um som comum do dia a dia acabou virando o centro de uma tragédia. Era o barulho de um soprador de folhas, algo típico de regiões suburbanas, usado para limpar quintais e calçadas. Ninguém imaginava que aquilo terminaria de forma tão grave. Segundo a polícia, em um dia comum, William Marty, de 59 anos, estava cuidando da área externa da própria casa quando utilizava o equipamento. O som alto acabou incomodando o vizinho
vizinho, um homem de 79 anos que morava próximo dali. A irritação teria crescido rápido, até que a situação saiu do controle. Em vez de uma simples discussão entre vizinhos, o desentendimento terminou em um episódio violento dentro da própria vizinhança. O que restou de William foi encontrado na entrada da casa do vizinho, o que deixou a comunidade em choque e sem entender como uma reclamação de barulho chegou a esse ponto. A investigação apontou o vizinho idoso como principal suspeito e ele passou a ser procurado pela polícia. A comunidade local ficou abalada, já que ambos eram conhecidos na região e não havia histórico público de conflitos tão extremos entre eles. O episódio entrou em uma série de casos recentes que vem chamando a atenção nos Estados Unidos, onde desentendimentos cotidianos entre vizinhos têm, em alguns casos, terminado de forma inesperadamente violenta. Em Antioch, o clima depois do ocorrido ficou em silêncio e espanto, bem diferente do som que marcou o início de tudo. Em um bairro residencial nos Estados Unidos, uma chamada de emergência levou a polícia até uma casa após um vizinho relatar que 2 homens estariam tentando entrar pela porta lateral. A situação no começo parecia um possível arrombamento em andamento, com os agentes chegando rapidamente para entender o que estava acontecendo no local. Quando os policiais abordaram os 2 homens, a cena já mostrou confusão. Eles explicaram que não estavam invadindo nada, e sim tentando entrar na própria residência depois de terem esquecido as chaves. Segundo eles, a casa pertencia à família de uma mulher chamada Aubrey, que mais tarde confirmou por telefone que os 2 tinham permissão para estar ali e que tudo não passava de um mal-entendido doméstico. Mesmo com a autorização da moradora, a abordagem seguiu para a verificação de identidade. Um dos homens, identificado como Adam, não apresentou documentos e começou a dar respostas desconexas sobre sua origem e situação. Ele afirmou não possuir registros comuns como documento estadual ou histórico formal, dizendo ter vindo de uma criação isolada e sem documentação completa. Isso levantou ainda mais dúvidas durante a checagem policial. Enquanto a situação era esclarecida, os agentes descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. A partir daí, a abordagem mudou de nível. Ele também teria fornecido informações falsas sobre sua identidade, o que agravou o caso. Em determinado momento, ao tentar fugir da contenção, acabou sendo detido após resistir em uma ação que exigiu o uso de força não letal para controle. No fim, ficou confirmado que ele não estava envolvido em invasão domiciliar, como se suspeitava no início, mas acabou preso por mentir sobre sua identidade e por descumprir ordens durante a abordagem. O resultado foi uma pena curta de detenção e multa judicial, encerrando um caso que começou como um possível crime de invasão, mas terminou como mais um episódio de confusão e decisão errada no meio de uma ocorrência policial. Em um subúrbio tranquilo perto de Washington, nos Estados Unidos, uma disputa entre vizinhos acabou se arrastando por anos e tomou proporções que ninguém ali imaginava no começo. O que deveria ser só um desentendimento de terreno virou uma sequência de conflitos que terminou com um dos envolvidos atrás das grades. De um lado estava George Buckland, morador da região. Do outro, um vizinho, acusado de transformar a convivência em um problema constante por cerca de 5 anos. Segundo relatos reunidos no caso, a relação entre os 2 foi se deteriorando aos poucos, sempre envolvendo o limite das propriedades. Com o tempo, a situação passou a ficar mais intensa. Houve relatos de cercas sendo derrubadas, pedras sendo arremessadas e até episódios em que o acesso à garagem teria sido bloqueado. Em alguns momentos, a tensão chegou ao ponto de ameaças diretas, o que deixou o clima na vizinhança cada vez mais pesado. Os próprios moradores da área passaram a acionar a polícia com frequência. Foram registradas mais de 40 chamadas para o serviço de emergência ao longo do período, sempre envolvendo o mesmo conflito entre vizinhos. A rotina tranquila do bairro acabou sendo interrompida por esse desgaste constante. Para tentar controlar a situação, a justiça chegou a determinar que o acusado participasse de sessões de controle de raiva. No entanto, segundo a investigação, ele não teria cumprido corretamente a ordem e ainda apresentou informações falsas sobre o tratamento, o que acabou agravando sua situação judicial. Agora, o homem foi condenado e aguarda a sentença final, podendo pegar até 2 anos de prisão. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.